E aí, galera, bem-vindos a mais um Distantes de Maia. Estou aqui novamente com meu amigo Denis para aquela conversa entre dois amigos sobre filosofia, ocultismo e o que aparecer no meio. E aí, galera, hoje eu estava aqui nas minhas redes sociais aqui vendo memes e essas coisas assim, e eu acabei me deparando com um tabuleiro de Ouija. Não sei se a pronúncia está correta, mas eu fiquei me perguntando, pô, será que tipo o pessoal tem uma que o fantasma vai lá e ajuda a escrever os espíritos, né? Vai lá e ajuda a escrever uma palavra e tal, se comunicar com aquele mundo espiritual e mexer a pecinha, né? Eu fiquei pensando, tipo, é claro, a maioria dos casos são fakes, né? São mentirosos, mas será que realmente é possível? Essa foi uma dúvida minha. Será que existe um fantasmas, espíritos, existe toda essa coisa? Pra quem gosta de sobrenatural aí da série, né? Então pode talvez seja uma dessas dúvidas. Será que um pouco daquilo tem alguma verdade naquilo? Ou é tudo ficção de Hollywood? Aí, bem, com essa dúvida minha, né, eu fui recorrer ao meu amigo aqui, que é uma fonte de informação para mim, né, que sou preguiçoso e não gosto muito de pesquisar. Fui recorrer ao meu amigo aqui que entende desse lado. Então, tendo essas perguntas, eu resolvi falar com ele e ele falou: bora gravar isso então, que eu já respondo tuas dúvidas e tiro as dúvidas de mais alguém que tiver a mesma dúvida. Então, com esse pensamento, a gente veio aqui gravar hoje. Lembrando que quem gosta do vídeo, gosta do trabalho aqui, deixa um like aí, se inscreve e compartilha, se possível, se conhecer algum amigo que gosta mesmo, gosta da mesma área que você. E é isso, cara. Eu tô aqui com meu amigo Denis, a gente vai vir cá perguntar pra ele, então. E aí, existe mesmo essa parada, Denis, de fantasmas, espíritos? Eles existem? São reais ou é tudo uma invenção do Cara, imaginário popular? e aí, Uzi, primeiramente, boa noite, como é que vai? A Boa gente noite. tá Beleza. se falando aqui de noite, né? Uhum. Pessoal aí é bom dia, boa tarde, boa noite pra quem é. Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite, boa tarde pra quem é de boa tarde. A gente tá falando aqui, cara, ó, falta 3 minutos pra meia-noite, É. 11h57. Pois é, cara, É. mas essa questão aí, cara, tipo assim, mano, eu acredito que existe, entendeu? Tipo, só que eu falo que isso é muito coisa das experiências que cada um tem na vida, né, pô? Tipo assim, tem pessoas que não tem muito por que acreditar, pô. Porque nunca viram nada, nunca presenciaram nada, pô, nunca tiveram nenhuma experiência assim, ou nunca Não, foram mais ligadas nessas coisas, né? Ou pararam pra é. pensar. Eu Eu já sou conversei tipo com assim. pessoas assim. Oi? Não, digo assim, eu sou tipo assim, né? Tipo, eu sou um do mais que acredita vendo, entendeu? Como eu nunca vi nem presenciei, tipo, eu fico meio um pé lá, um pé cá, né? Eu não duvido que existe, mas também não. Assim, não boto minha mão no fogo Pois pra é. dizer que existe. Pois é, como essas coisas assim, pô, não é coisa muito comum, né, que as pessoas param pra se questionar ou pra pensar. Tem pessoas que nem tem muito assim, eu digo, por que acreditar. Como eu também, muitas vezes eu não, tipo assim, teve uma fase da minha vida, digo eu, que eu não acreditava, entendeu? Nem desacreditava, mas tipo, eu não tinha muito por que acreditar, entendeu? Tava focado em outras coisas, pensava em outras coisas, então, sei lá, eu acho que a pessoa tem que buscar. Cada um no final das contas chega às suas próprias conclusões, né? Porque eu posso, tipo assim, jurar de pé junto, que pra mim é real, mas se você não acreditar, pra você não vai ser. Eu penso desse jeito, né? Uhum. Mas aí, o que que você acha? Me diz aí sua opinião, pô. Meu amigo Cara, Uzi. é, a gente pode estar com um corte na ligação por causa que o sinal às vezes dá uma variada, tá? Foi mal aí, pessoal. Mas voltando aqui à sua pergunta, cara, tipo assim, eu não duvido, porque já pessoas de confiança minha já contaram, tipo, relatos assim, tipo, que já viveram em primeira mão, a questão de macumba, assim, que fizeram pra ela e ela como, tipo, aí pessoas, assim, relacionadas que não sabiam, tipo, de nada da vida dela, assim, chegaram e falaram, ó, fizeram uma macumba pra você, um feitiço pra você aí pra fazer tal coisa aí, mas só que como eu já vi, já senti o que que fizeram, já me avisaram aqui, e eu Uhum, vou quebrar o feitiço pra você e tal, e fizeram tal, e aí, tipo, a pessoa nem sabia, tipo, que tava acontecendo essa situação na vida da pessoa, e a pessoa já chegou falando, entendeu? E uhum, já contou a história e tal. Então, e como é uma pessoa de muita confiança minha,
Então eu não duvido que essa pessoa não mentiria pra mim. E nem, Uhum. também não teria, nem teria motivo por que inventar essa história, né? Aí contou essa história e eu fiquei, rapaz, e outras coisas assim, né? Que essa pessoa até ela trabalha na área indígena lá, né? E lá os índios acreditam, quer dizer, os índios raiz mesmo, assim, acreditam muito nisso, né? Espíritos da Uhum. floresta e tal, essas É, coisas assim. a tradição, né? Isso, eles cultuam os espíritos, né, e tal. Tem o próprio pajé, né, que no caso seria quase um padre lá, né, não sei, que fala diretamente, né, com espíritos, essas Uhum. coisas. Então, devido, tipo, a várias culturas, assim, tipo, assim, que se for olhar, tipo, culturas que não, tipo, por exemplo, os índios e culturas, fora, vamos supor, índios brasileiros e índios dos Estados Unidos, por exemplo, que, querendo ou não, cultuavam os espíritos, assim, diferentes, né, diferentes espíritos, e falavam de línguas totalmente diferentes. Tipo, tem essa conexão entre eles, mesmo eles não tendo, tipo, nenhuma conexão, vínculo com eles aqui, né? Tipo, por exemplo, lá da África, tem até um vídeo que estourou na internet um tempo atrás aí, de tipo, uns bichos num boneco assim que saia voando e tal. O pessoal já deve ter visto. E, tipo, lá Pois. eles acreditam, né? E aqui, tipo, os índios daqui também. Então, Uhum. tem algum fundamento, né? Sei. Bem, essa é a minha Pois opinião. é assim, eu acho que toda a família, pô, aqui, pelo menos de todas as pessoas que eu conhecesse ao meu redor, pelo menos aqui no Brasil, né, que é onde eu vivo, pô, tem histórias, pô, de pessoas mais antigas. As pessoas podem ver, entendeu? Quem tem um avô vivo ou uma avó viva, pô, se você parar pra conversar com eles e perguntar as coisas assim, eles têm muito mais essa questão de lendas, entendeu? De mitos, pô, de acreditarem mais em assombração. Tem muitos que falam até visagem, entendeu? Mais naquela linguagem popular da época. Mas você pode ver, geralmente é difícil encontrar uma pessoa mais antiga assim, mais de idade, que não diga, quando eu era pequeno me contavam tal história, ou quando eu era pequeno eu vi alguma coisa, ou alguém que já era velho me contou tal coisa que existia, entendeu? Tal Uhum. mito, tal lenda. Eles tinham muito essa questão dessa questão sempre envolta em medo, né? Em mistério. Mas eu acho que isso é também porque antigamente, que eu digo agora, é questão de 60, 70 anos atrás. Eu falo da geração passada, entendeu? Que é de onde vem mais essa questão de mitos e lendas, essas coisas, entendeu? Aqui na cultura do Brasil mesmo eu falo. Que na verdade eles tinham muito mais uma ligação com religião, né, cara? Se a gente parar pra pensar, cara, eles tinham muito mais uma questão de respeito em relação à religião, entendeu? A Sim, figura sim. de Cristo, essas coisas. Então eles tinham, ao mesmo tempo que eles exaltavam muito uma visão, digamos assim, do bem, eles também criavam uma imagem do mal, entendeu? Essas coisas que eles falam de visagem, de assombração, essas coisas que chegam até hoje pra gente, era sempre relacionado a alguma coisa negativa. E a gente vê Uhum. isso, percebe que até hoje, ainda hoje, cara, se existe uma visão negativa em relação, por exemplo, a Umbanda, entendeu? Como você deu o seu exemplo lá. Você não falou exatamente, né? Mas você tava falando você Macumba. tava falando de terreiro, de macumba, de religião matriz africana. Você tava falando disso, pra quem não entendeu. E até hoje você tem uma visão negativa dessas coisas, entendeu? Que esse lado mais espiritual, relacionado a como eles falavam antigamente, assombração, essas coisas, é diferente tipo assim, digamos que é do lado do demônio, é negativo, entendeu? Uhum. Isso é a visão, assim, do catolicismo, né, mano? Porque a visão do Brasil, cara, é a visão do catolicismo, entendeu? Ainda é a maior religião do país. Acho que é do mundo, né? E, do mundo, né? E o dogma evangélico, cara, é só uma transmutação. É uma visão ainda mais vazia dos símbolos do catolicismo do que até mesmo a Igreja Católica tá hoje, entendeu? É só isso, é uma transmutação. As religiões, tipo assim, se conectam, como a gente já tinha falado em outros vídeos, né? Mas a gente tá saindo um pouco do tema, né? Mas, pois eu tava Sim. falando assim, não tô dando essa ideia não que isso não exista, isso de fato existe, mas que as pessoas, assim, na minha opinião, tinham uma visão negativa dessas coisas, entendeu? Porque a maioria das pessoas não tem contato com isso, né, cara? Mas você já falou, deu o seu relato aí, teve o seu contato, eu também já tive contato.
Não foi E meu, assim, foi cara, mais essa pessoa que me contou, né? Eu mesmo, não, assim, assim, nunca tive contato com uma primeira história, mão. com alguma coisa assim que eu digo, não em primeira mão, mas tipo, em Uhum, contato que alguma história, já conheceu alguém, entendeu? Mas eu já tive um uhum, contato mais direto, pô, eu sei que não é bem assim, entendeu? Realmente, como você for pegar uma religião como a religião católica e for começar a estudá-la, pô, você vai ver coisas muito complexas. As religiões de matriz africana também têm, apesar de serem bem diferentes, entendeu? Na igreja católica, por exemplo, a gente tem a missa. Na igreja evangélica, a gente tem o culto. uhum, é, e, por exemplo, na Umbanda ou no Candomblé, a gente não tem, não é? Ou na Quimbanda, por exemplo, que já é uma derivação da Umbanda, que lida só com uhum. entidade de esquerda. A gente já não tem, essa já é Bom, diferente. Por exemplo, o ritual já é chamado de gira, quando espíritos descem, incorporam, entendeu? Aí hoje em dia teólogos já pegam frases da Bíblia que dizem que é errado, incorporação de espíritos, essas coisas, entendeu? Só que existe um ponto entre tudo isso, entendeu? Entre o extremo pensamento cristão que se tem hoje em dia e já tinha no passado mais forte do que se tem hoje, mais forte do que se tem hoje, como a gente tinha falado antes, é, entre esse extremo pensamento cristão e esse extremo, é, digamos assim, culturas mais recentes que vieram para o Brasil, como as religiões de matriz africana, entendeu? uhum, No meio disso, cara, existe uma coisa chamada o espiritismo, entendeu? O espiritismo que foi criado por Allan Kardec, digamos assim, que está no meio dessas filosofias, porque não combate uma com a outra. Não que dentro da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, não se tenha o cristianismo de uma forma velada, porque como eu disse, pô, é sempre imagens diferentes, arquétipos diferentes de uma mesma coisa. Oxóssi dentro da Umbanda é Jesus Cristo, entendeu? Se eu não me engano, eu acho que é Oxalá, é Deus, entendeu? Tem várias entidades que a gente vê assim com nomes estranhos, são santos, entendeu? Santos da Igreja Católica, entendeu? E tem a imagem dos santos lá, pô, se você vai no altar. Só que lá é assim, explicando um pouco do dogma da Umbanda, é separado. Existe a esquerda e a direita. Aí como você tem entidades assim que são com outros nomes, nomes de africanos, nomes da cultura africana antiga, como Oxóssi, Oxalá, entendeu? uhum. Muitas coisas que eles falam, como Xangô, que é bênção, entendeu? É como se fosse uma bênção. Existe a esquerda, entendeu? Que são entidades de esquerda, que o que o extremo pensamento cristão que se tem hoje, digamos assim, um cristão de direita, vamos inventar um termo assim, pensa que é, por exemplo, coisa do demônio, entendeu? Mas não é, tem um dogma, tem toda uma filosofia complexa e profunda, entendeu? Que em muitas partes diverge completamente do que a gente conhece sobre religião, entendeu? É uma coisa deles, de outro povo, de outra cultura, entendeu? É. Qual Aí, é? no meio disso, como eu estava falando, no meio desses, só para acabar o meu raciocínio, no meio desse pensamento existe o espiritismo de Allan Kardec, que não Uhum, confronta uma coisa com a outra. É toda uma filosofia fundamentada dentro da Bíblia, só que voltada para o espiritismo, como eu estava falando. Não que dentro da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, dessas religiões de matriz, não tenha, entendeu? A, uhum, a Bíblia, o cristianismo, os santos, as imagens veladas, entendeu? Só que eles levam isso, digamos assim, não falar em termos bem leigos, eles levam isso ao extremo, entendeu? Em termos de culto, em termos de imagem, em termos de ritual, entendeu? Em termos de fé, pelo que eu entendo, entendeu? Mas não que não tenha, mas digamos assim, o Allan Kardec, ele fundamentou é, o espiritismo com base na Bíblia, entendeu? A filosofia espírita é uma filosofia cristã, para quem não sabe. E o reflexo que a gente tem disso aqui no Brasil é Chico Xavier, que é uma fonte legal para quem quiser pesquisar, estudar, tem filme, um monte de coisa. uhum. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo? Não, eu queria perguntar aquela hora, qual a diferença dos espíritos da esquerda e da direita, assim? Falando um pouco sobre a filosofia da Umbanda, é porque assim, ó, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, cada um vai Uhum. ter seu dogma, cara. Tô te falando, cada ponto vai divergir. Tem que escolher uma coisa e seguir ou seguir nada, porque sempre tem pontos que divergem, entendeu? Você tá falando da Umbanda, onde eu É aquele que frequentei, onde você. eu tive mais contato, foi a Umbanda, entendeu? Que é, digamos assim, o mais light deles, entendeu? O mais Ah, soft, tá. entendeu? No caso, em todos eles sempre tem uma divisão de um espírito de um lado e de outro. Cara, até onde eu sei não. Por exemplo, aqui em Banda já mexe completamente com entidades de esquerda.
Ah, O tá. candomblé já é velado, só que também é mais pra entidade esquerda, a Umbanda. Por isso que eu falei que a Umbanda, digamos que ela é mais light, assim. Porque ela tem todo o panteão, olha aí, ó. A gente tava falando de panteão em 2022, mas tem todo o panteão da Igreja Católica existe dentro do panteão da Umbanda, entendeu? Com outros nomes, Oxóssi, Oxalá, assim como os panteões grego e romano mudavam de nome, mas eram, e egípcios, mas eram as mesmas entidades. Entendi. E Não, se eu te falar que são essas mesmas entidades que estão veladas hoje, mas isso é coisa para um outro papo, que permanece até hoje nesses símbolos, que nunca mudaram. Tá, mas digamos assim, tá. são as mesmas entidades, entendeu? Uhum. Mas, É, dentro e da é, Quimbanda não se trabalha com essas entidades, que são entidades de direito, digamos assim. tá, mas qual a diferença de uma pra outra? Assim, um é do mal e outro é do bem, Direito é do outra, as bem, duas é do. exatamente. Você lembra que a gente falou que existe uma corrente entre todas as coisas, que o negativo e o Uhum. positivo são um, mas que existe uma harmonia, mas que Uhum. são extremos? É Sim. exatamente isso. Aí dentro de uma casa de umbanda, o dogma é esse. É preciso que exista o equilíbrio. Dentro de uma casa de umbanda não se mexe só com espíritos de direita. Não se mexe só com o bem, se mexe com o mal também, entendeu? Não o mal, só que eles não compreendem o mal. Eles compreendem o mal como o yin yang. Ah, Eles nunca tá, vão falar entendi. de yin yang, porque isso é coisa do taoísmo, eles nem sabem disso. No caso, por exemplo, se uma A pessoa fosse filosofia fazer uma maldade pra alguém através desses espíritos, ele recorreria aos espíritos da da esquerda, no caso. esquerda. E Entendi. fazem realmente. Hum. E acontece realmente. Tá, pode concluir o raciocínio aí que. Não, era isso. É que existe entidade de esquerda e direita, que é aquela questão da corrente. Só que é a Umbanda, pelo que eu percebi, é uma religião que é muito frequentada e digamos que é até feita pela minha experiência. Cara, um dia a gente pode até gravar um vídeo contando a minha experiência. Pô, é bem longa, mas eu acho que vai ser interessante pra caramba, pra quem gosta de coisas assim mais sobrenatural mesmo, entendeu? Coisa mais hardcore mesmo. Que sai um pouco da teoria. Não, se alguém É, quiser, eu já deixa lá, escreve lá no comentário lá que. pô, vou gravar, vai ser legal. É, deixa eu te falar. O que eu tava falando mesmo? Perdendo minha linha de É, raciocínio. esquerda, direita, radicalismo. Assim que. Não, eu tava falando que a religião da Umbanda é uma religião que explica muito isso, entendeu? Quando você frequenta uma casa, um terreiro, digamos que você vai perceber que as entidades não gostam muito de explicar isso. Porque aquelas entidades são arquétipos de seres humanos, entendeu? Entendi. É correto, é correto dizer, e ao mesmo tempo não, que quando você vai num terreiro e conversa com uma entidade, você está conversando com uma pessoa morta. Resumindo é isso. Ou você está conversando com uma entidade que nunca pisou na Terra. Ou uma entidade morta. Não, você não está conversando com um ser encarnado, entendeu? Mas aí um detalhe, é uma pessoa morta. Tem entidades, pelo que eu percebi, pelo que eu já ouvi falar e tiro pela minha própria experiência, tem entidades, cara, que sabem muito menos do que a gente, entendeu? Sobre o mundo espiritual, sobre tudo, pô. Que estão no outro mundo, no outro plano, que nasceram de novo para outra vida, entendeu? Que se seguem Entendi. após esta. E mas são seres pouco evoluídos, entendeu? Digamos assim. Você conversa com eles, eles conversam como pessoas de determinadas partes do mundo, eles são seres humanos, entendeu? São toda uma personalidade, só sem corpo, digamos assim, se for falar em termos bem leigos. Entendi. E usam um corpo para se manifestar. Ah, tá. No caso, esses assim, um pouco leigos seriam os espíritos malignos ou não existe esse negócio de espírito maligno? Ah, já existe, né? Você falou que os da Não, esquerda, né? assim, mas o que eu tava falando sobre a questão de serem leigos é porque a Umbanda é assim, geralmente você vê pessoas dentro da Umbanda que querem pedir favores ou que querem fazer mal pra alguém. Uhum. Existem, eu digo assim, cara, é até meio triste falar isso, pela minha experiência, é claro, mano, que a Umbanda é uma religião de muita fé, entendeu? Mas eu Entendi. vi dentro da Umbanda meio que algo que existe também dentro da igreja evangélica, muitas pessoas que estão por interesse, entendeu? É Mas verdade. Ó, existe aqueles que realmente têm fé, entendeu? Que eu conheci dentro da religião da Umbanda. São é, realmente tipo, pessoas de fé. é tipo Uma todo coisa tipo de, extraordinária. de, de religião, né? Tipo que, pelo que assim, pelo É, que eu vejo, assim, sempre tipo, assim, por cara, exemplo, pelo que eu o vejo. islamismo lá de fora, né? E, tipo, todo Uhum, mundo fala em islamismo e já pensa que naqueles terroristas do Estado Islâmico, né? Que já até associaram seu nome com certo. a religião, né? Aí todo mundo já Uhum. começa, aí o pessoal fala em Umbanda e coisa já pensa que macumba, né? Já É, coisa cara, ruim. uma visão Já muito faz errada, cara. associação. Cara, mas eu vou te falar, ó, que é uma religião muito linda, cara. Porque é uma religião que
ainda acima do que a Igreja Católica, ixi, muito, muito além, mano. Tem o dogma mais claro da filosofia oculta, entendeu? Tem o dogma muito velado. Olha só, dentro de uma casa de Umbanda, você já tem a filosofia dos opostos, que é o padrão da psique humana. Você vê os opostos em tudo. Qualquer ser humano tem que admitir isso. Os opostos existem em todos os planos, dentro da mente, dentro de tudo. Isso é uma coisa que você tem que observar se você quiser começar a entender a natureza da realidade, entendeu? E dentro da Umbanda você tem isso muito claro. Você tem a direita e tem a esquerda. Mas você também tem uma unidade. Porque lá dentro tudo se confunde, entendeu? Os espíritos de esquerda descem e bebem junto com os espíritos de direita, entendeu? Existe uma harmonia entre as duas coisas. Não existe desarmonia lá dentro. Não existe conflito, entendeu? E Uhum. todas as entidades se, digamos assim, se rebaixam ou estão submissas ao chefe da casa, No que é caso, o sempre chefe uma da casa entidade de seria. direita. Não Ah, tá. sempre, às vezes é uma entidade de esquerda, mas geralmente é uma entidade de direita. Ah, tá. O chefe da casa seria o espírito mais forte ali, É o por assim espírito, dizer. geralmente é o espírito que fundou a casa, o espírito que tem direção da casa. Mas, tipo assim, por acaso você refere, tipo, a casa, por exemplo, aquela. Eu não sei como chamam, tipo, o local, mas, tipo, aquela, tipo, a igreja lá, que, tipo, usando A a palavra casa, o igreja, que eu não terreiro. sei. É o Ah, terreiro, eles chamam de terreiro. É porque geralmente é uma casa ou um terreiro mesmo. No mas aí, chão, no pé de caso, pau. quem, quem funda não é uma, tipo, a pessoa, ou essa pessoa se conecta com esse espírito? Como é que é? Explica direito pra mim. Cara, assim, ó, a gente já tá entrando, já tá falando praticamente de Umbanda já, né? Uhum. Não, é assim, pô, Só essa pelo que eu pergunta, só pra entendi. tirar essa Aham, dúvida que pelo, surgiu. pelo que eu entendi, existe todo um mundo, pô. Na filosofia oculta se acredita assim, que morrer pra essa vida é nascer pra outra, entendeu? Assim Uhum. como o nosso nascimento foi uma morte. A gente nasce de novo dentro desse plano, de alguma forma que a gente não consegue compreender, que a gente não consegue ver nesse mundo, nessa nossa existência. Essa é a doutrina do espiritismo, essa é a doutrina da reencarnação. Quando se fala espiritismo, se fala em reencarnação. O dogma de Allan Kardec, o dogma da Umbanda, o dogma da filosofia oculta. O dogma que a Igreja Católica e Evangélica nega, em parte, e Uhum. afirma em parte. Mas não vamos devagar muito. Eu estava dizendo assim que existe essa questão, que a Umbanda já traz essa imagem muito mais clara pra gente, entendeu? Do dogma da filosofia oculta. Ah, E, entendi. e cara, eu acho que eu tô devagando, cara, eu me perdi. O que eu tava falando mesmo? É, eu queria saber tipo, como o espírito, tipo, define que essa aqui vai ser a sua casa, tipo, se o cara faz um Ah, contrato, eu tô queria saber devagando. disso. Aham. Como é que ele define que aquela vai ser a casa dele? Sim, pô. É, tipo, como ele escolhe aquele local, como ele escolhe a pessoa que vai. Cara, Peguei começa minha do linha de, começo. peguei minha linha de raciocínio. Eu tava dizendo assim, ó, que morrer pra essa vida é como nascer pra outra, esse é o dogma da filosofia oculta e também da Umbanda. Uhum, Porque acredita-se que quando você morre, você vai pra outro plano. Só isso, entendeu? Você entendi. nasceu de novo. É a grande passagem. Digamos, é como a gente falou aquele dia, tudo na vida, na verdade, é uma pequena morte, porque você muda o tempo inteiro, todo tempo você morre. Digamos, a vida é uma constante morte. Aí, quando você morre pra essa vida, você nasce pra outra. Mas por que que eu tô falando isso pra explicar a tua pergunta? Porque neste plano dos espíritos, cara, pelo que eu percebi, existe todo um mundo, entendeu? Existe uma hierarquia, existe todo um sistema, talvez mais complexo do que do nosso mundo aqui, entendeu? Então, Entendi. sim, como existe é, raças de pessoas na Terra, organizações de pessoas na Terra em prol de alguma coisa, ou em movimento de alguma coisa, ou se organizando para alguma coisa, existem castas de espíritos no plano astral se organizando para alguma coisa e se movendo para alguma coisa, entendeu? Entendi. São entidades, eles passaram para um próximo plano, só que não pegaram a unidade, não ainda estão na unidade. Eles não têm mais o plano físico, a carne, e Uhum, digamos que estão no plano da mente, digamos assim, no uhum. plano astral, entendeu? Tá, então, aí, no caso, tipo, essa organização deles aí seria o motivo que eles, tipo, dessem para o plano terrestre, assim, um botar terrestre. É um trabalho conjunto, cara. É um trabalho conjunto, é um trabalho mútuo. Do plano de cima com o plano de baixo, digamos assim. É... Porque sempre quando você vai num terreiro e conversa com um espírito, ele vai pedir alguma coisa em troca, entendeu? Existe uma troca de favores. Ah, Sempre tem tá, no algo que caso. você tem que fazer, entendeu? Tipo, Exatamente.
As Tipo, coisas no nosso mundo estão acontecendo aqui e a gente se reúne para conversar com eles. Coisas no mundo deles estão acontecendo lá e eles se reúnem para conversar com a gente. É todo um plano complexo, cara. Pelo que eu entendi, entendo. Mas você não percebe muito isso, porque, como eu disse, a Umbanda é uma religião de pessoas leigas. E os espíritos que estão lá são espíritos de entidade de pessoas também, muitas vezes muito leigos, entendeu? Que não conseguem explicar direito a natureza do próprio plano onde eles estão atualmente, entendeu? E que estão entendi, fazendo um link com a gente aqui, de alguma forma. Que realmente eu não sei explicar, talvez ninguém saiba, é muito mistério. entendi. Eu ouvi um amigo meu que já vi fazer muitas coisas que deixaria muita gente de cabelo em pé, que não mora mais aqui, com uma amizade muito curta, mas que é um cara muito maluco, que me falou uma coisa que eu acho que é a coisa mais verdadeira que eu já ouvi sobre a Umbanda. Que ele disse o seguinte pra mim, ele disse bem assim, é muito mistério. E eu disse, mano, eu concordo, é muito mistério. É muita coisa inexplicável, entendeu? Eu saí da Umbanda por quê? Porque eu fui na Umbanda procurando respostas. E eu saí de lá com 1 milhão de Mais perguntas a dúvida. mais, entendeu? 1 milhão de perguntas a mais. Eu percebi que as questões já são infinitas e eu ia ficar maluco e não queria chegar a nada, entendeu? A Entendi. Umbanda não responde suas questões, mano. A Umbanda, por isso que eu digo, é pra pessoas leigas, a Umbanda é pra trabalhos, pra. Cara, pra uma série de coisas. No Eles caso, trabalham tipo, com ela, seres tipo, humanos meio que que estão na eu. vida dinâmica. É, mano, não sei explicar o que acontece. Tem que ir lá e ver, cara. Tipo, Tem que ir mas, lá e tipo, os ver. espíritos pedem pra você fazer uma coisa e você, tipo, faça isso e não Não, pergunte por geralmente quê, é assim. isso? Não, cara, não, olha só. Os espíritos pedem pra quê, mano? Acende uma vela pra mim. Colocam. Geralmente eles nem pedem, pô. Eles gostam que você ofereça, entendeu? As pessoas sabem que tem que oferecer alguma coisa. Você vai oferecer alguma coisa. Pede um relógio, uma roupa, um perfume pra algum homem, entendeu? Que seja algum malandro que gosta de andar bem vestido. Malandro, uma falange de Entendi. São espíritos, coisas entendeu? simples assim, não são, tipo, É coisas simples, mais nada. complexas Eu assim. não vou fazer nada assim. Geralmente, você vai te pedir pra ir em algum lugar no cemitério da tua mano, esses já são espíritos que estão descendo bastante pra esquerda, pô, entendeu? Entendi. Pedir de direita não, mano. Vai pedir coisa simples. Você vai oferecer uma bebida cara, eles bebem, entendeu? Eles gostam. São pessoas que morreram, mano, e estão apegadas demais com o que tem aqui embaixo, entendeu? Ainda gostam de No caso, beber, ainda esses gostam de espíritos são fumar. quase como se fossem fantasmas, assim, é? São fantasmas. Pode usar essa Não, palavra, são fantasmas. são Exatamente fantasmas. isso. A mesma entidade que pode assombrar uma casa, criar coisa de lugar, mudar coisa de lugar, fazer barulho de noite, causar cheiro estranho, fazer a pessoa ficar ouvindo coisa estranha, não dormir direito, acordar na madrugada do nada. É o mesmo espírito que pode descer num terreiro e conversar com uma pessoa, entendeu? Tá. Tipo, então, de qualquer pessoa pode se comunicar assim, ou só, tipo, os escolhidos, ou a pessoa que tem uma energia, sei lá, alguma coisa assim. Cara, pelo que eu percebi, é, falando assim, na minha opinião, cara, como eu posso dizer, todos os seres humanos hoje já estão num nível de evolução que conseguem, de alguma forma, desenvolver algum tipo de, digamos assim, dom. Não Entendi. sobrenatural, porque isso não é sobrenatural. Isso é paranormal. Não é porque a maior parte das pessoas não tem que não seja algo natural, latente na natureza do ser humano. Entendi. No De caso, ver, algumas pessoas podem ter comunicar, mais, tipo, entendeu? tipo, Exatamente, algumas pessoas têm mais. tipo Exatamente. Chico Quando você vai Xavier, dentro da. que conseguia falar com as Exatamente, pessoas que lá e conseguir. tal. Mas aí existem várias coisas dentro da mediunidade. A gente já está falando de um campo, que é muito Uhum. interessante também, chamado mediunidade, que é você desenvolver a clareaudiência, que é você ouvir alguma coisa do plano astral, entendeu? Ouvir alguma entidade falando com você, de você sentir alguma coisa, de você ver, de você conseguir psicografar, ou dentro das religiões de matriz, você conseguir receber o espírito no seu corpo, entendeu? Entendi. Sofrer a radiestesia, que é o que eles falam, que é um processo de radiação, que uma própria entidade já me falou isso, entendeu? Que na verdade o espírito não entra dentro do corpo, controla a pessoa como uma marionete, entendeu? Fora do corpo do ser humano, enquanto ele se comunica, Então ele ele faz não com entra no corpo ódio da no pessoa? corpo. Não, as entidades não entram no corpo das pessoas. Elas fazem uma espécie de. Cara, elas entram Marionetismo? e não entram. Quando a gente for falar sobre o humano, a gente vai entrar. Tipo, Eu vou falar pra tipo você que elas marionete entram de e não entram. corda? Marionete de Não. corda? Cara, Mentira. quando a gente for entrar, tem que tirar um negócio só pra falar sobre isso. Elas entram e não entram. Digamos que
Porque entidades, cara, não são corpos, não são seres humanos para entrarem e saírem, não são objetos, entendeu? Tipo, eu São imaginei que ia criaturas ser puramente tipo. psicológicas. Entendo. Eu achei que seria mais ou menos Entende? tipo uma Mas alma, nem tipo quero assim, falar mais profundamente sobre isso. seriam tipo almas, assim, tipo, igual a gente vê nos Cara, filmes, tipo, um não, corpo, só que é uma exatamente, aparência humana, mas só energia. Mas não é exatamente, assim. só que eu vou te falar uma coisa interessante. Não, não é assim. Sabe por quê? Porque é impossível para o ser humano compreender o astral. Falar sobre o plano, eu estou falando plano astral, mas vamos falar sobre o plano espiritual. Então, espiritual, vamos usar essa palavra para ficar mais claro. Que aí vai ver, nem sempre quando se fala de espiritual, se fala de astral. É impossível para a gente criar uma imagem sobre o plano astral. Porque tudo que a gente pode imaginar é mutações ou transformações do plano material, entendeu? Por exemplo, tudo que se imagina vem em cores. Por quê? Por causa da luz. Isso é uma compressão dos nossos olhos, é do mundo externo, entendeu? Você pode imaginar uma coisa muito maluca na sua cabeça, só que essa coisa, se você parar para analisar, você parte de outras, em termos de cor, de profundidade, de dinâmica. Quando se fala sobre o mundo espiritual, isso é uma coisa que as pessoas que frequentam a Umbanda não têm noção, entendeu? Porque as pessoas que estão lá têm uma visão tão rasa que compreendem tudo como se fosse muito literal, entendeu? Não compreendem Entendi. que é impossível compreender o plano espiritual. Quando você imagina um espírito, você imagina um ser flutuando, alguma coisa assim. Mas isso não é material. Entidades não são materiais, não são seres físicos. Eles não são locais. Eles não estão presos em um local no tempo e no espaço. Tá aí Entendi. o mistério do porquê que uma entidade pode te falar o que vai acontecer ou o que já aconteceu. Eles não são seres materiais. Eles estão quase no plano das egrégoras. Eles são seres gigantescos que existem num plano puramente psicológico. No Entendi. mundo, no mundo, exatamente como existe todo mundo físico, existe todo um mundo astral, Espiritual. mental, energético, átmico, búdico, 7 planos de consciência. Entendi. Aí quando eu digo, as pessoas frequentam do bando não têm essa noção. Mas quando você fala de espírito, quando você geralmente você vê a gente com essa geração, cara, imagina um espírito voando ou uma pessoa, cara, quando se fala de espírito, você imagina uma pessoa assim vestida de roupa e tal e tal. E realmente, ó, vou te falar uma coisa interessante. É possível. Se alguém diz, mano, a minha mãe morreu e eu vi minha mãe no quarto vestido com a minha roupa, não duvide. Realmente aparece assim. Mas futuramente a gente vai falar por quê. Mas isso aparece assim. Mas não quer dizer que seja assim. Entendi. Não tem como dizer mais, cara. Só que você não pode criar uma imagem sobre o mundo espiritual. É o mundo do arquétipo. Não tem como imaginar, Entendi. cara. Uhum. Tudo que for criado embaixo vai ser um símbolo. Não vai ser a coisa em si. Tá. Mas e no caso, eles podem, tipo, por exemplo, na Tauba de Ouija lá, tem o triângulozinho lá que fica deslizando sobre a letra, né? No caso, aquilo é possível, tipo, Uhum. eles são. Ou então, tipo, por exemplo, nos filmes de fantasma e tal, jogar pastor na parede, ou então arrebentar armário, assim, isso tem algum cabimento ou é só ficção mesmo? Cara, ó, Ouija, eu nunca vi, nunca tive contato. Já pesquisei, já estudei, mas nunca, se eu te falar que eu já vi Ouija, que eu já brinquei, que eu já, assim, já estudei mais profundamente, não, só superficialmente. Mas olha, em questão que você falou de espírito, do que espírito pode fazer, cara, eu já ouvi, já vi pô, que essa questão de hoje não é nada, mano. É brincadeira para um espírito movimentar alguma coisa. Existem espíritos, cara, com um domínio tão grande sobre o agente etérico, ou o agente, como dizem, o agente plástico, que é o agente que, do qual, muito condensado, vem o ectoplasma, que se fala em muitos filmes, então o ectoplasma é isso. É, digamos assim, uma condensação do plano espiritual tão grande que se transforma em matéria. É assim que os seres aparecem, os espíritos aparecem na luz astral, entendeu? Existem espíritos com domínio tão grande sobre isso que podem fazer qualquer coisa, cara. Desde te incendiar vivo, se quiserem. Poxa, entendi, caramba. Literalmente, literalmente. Existem entidades extremamente perigosas, extremamente nocivas, entendeu? Assim Entendi. como existem criminosos e psicopatas no nosso mundo, entendeu? Então, no caso, tipo, um espírito seria quase como um humano, só que em outro plano, assim, tipo.
Do mesmo jeito que existe um serial killer que mata por prazer, ou simplesmente por matar, pode ter um espírito que tem um pensamento igual, Assim, que faz o mal só por assim, diversão. quando você diz um espírito, se você diz uma alma, sim. Porque almas são humanas. Entende? Existem almas animais, mas quando se diz alma, tá falando de alma humana. Mas espírito, mano, tá falando sobre várias entidades. São outras Deuses, coisas já. anjos, entidades de esquerda, outras coisas. É o plano espiritual. Quando se fala alma, você tá falando sim, então seres humanos. Porque alma é A alma personalidade. seriam tipo os fantasmas, né? Então. A alma é o que nasce na terra, entendeu? Mas essas almas Entenda isso. teriam esse poder de fazer o que eu te falei, eu perguntei, claro, mover objetos e Sim, tal? sim, Sim. porque entenda, ó, entenda. A alma nasce na terra. O que que quer dizer com isso? Os seres que nascem não vêm com uma alma para a terra como se a alma nasce na terra. A alma é a personalidade do ser que morre e continua no próximo plano, com o impulso de querer viver para sempre, mesmo não tendo mais um corpo. A alma é a personalidade do ser humano, entendeu? Aquele ser humano que sabe beber, que sabe fumar, que sabe fazer uma série de coisas, que sabe se movimentar, que sabe falar. É por isso que eles descem no corpo de pessoas e sabem o que fazer, entendeu? Então sim, pô, eles podem fazer muita coisa. Quando você vai num bando e pede um favor, essa entidade ela vai te ajudar. Ela vai fazer coisas que talvez você vai se questionar como ele fez isso, como ele me ajudou. Tipo assim, você vai questionar, mano, tantas causas aconteceram, como você não vai entender, mano. E você realmente não vai entender. É um plano superior. É muito mistério. Entendi, então saquei. No caso, outra pergunta que eu tenho aqui. Terminou aí já? Sim, sim, pode falar, pode continuar. É, eles, tipo, podem. Você falou que eles não possuem, mas, tipo, eles só, tipo. Bem, aquele treino lá que você falou antes, mas, tipo, eles podem fazer isso contra a vontade da pessoa, só se a pessoa permitir aquela possessão, entre aspas, que você tinha mencionado Cara, eu antes. vou te dizer uma coisa, ó. Assim como existe uma lei nesse mundo aqui, ó, que mantém todas as coisas sendo puxadas para baixo através de um magnetismo, que a gente chama de gravidade, Gravidade. né? Uhum. Existe uma lei tão constante quanto essa, pô, que rege o plano que separa os dois mundos, o espírito do corpo. O espírito, o mundo dos seres humanos e o mundo dos espíritos, vamos colocar assim, dos Entendi. desencarnados. Só que existem entidades que abriram uma brecha entre, digamos assim, entre esses planos. Assim como existem seres humanos que podem ir para o mundo de lá, que é o que chamam de viagem astral, que é uma coisa muito pouco conhecida de fato e muito falada. Uhum. Como se fala de viagem astral, como é possível para um ser humano ir para o plano de lá, é possível para um espírito vir para o plano de cá. Só que essas entidades que fazem isso, digamos assim, digamos que não era para elas estarem aqui, segundo a minha compreensão, segundo o que eu estudei sobre o espiritismo, principalmente na filosofia de Kardec, que é muito mais profunda, entendeu? Relacionada realmente ao espírito. Não era para isso estar acontecendo, entendeu? Digamos assim, os seres que morrem seguem uma outra vida, entendeu? Um outro plano. Esses seres, como, por exemplo, os que descem em terreiros, essas coisas, eles vêm para fazer um trabalho. Existe um propósito, entendeu? Mas, digamos, isso é não natural, vamos Entendi. dizer assim. Pelo menos até agora. Porque Entendi. vai chegar um tempo em que essa barreira entre os planos não vai existir mais. Entendi. Mas esse é para outro vídeo, né? Provavelmente vai ser bem É, com grande. certeza. Mais alguma pergunta aí? É, tipo assim, vou supor que. Então é possível que eles possuam, tipo, um humano, sem o consentimento do mesmo. Com certeza. Assistiu o Exorcista? Pois é, essa é a próxima Minha mãe pergunta. ela No pode caso, acontecer. outro humano é capaz de expulsar esse espírito? Ou ele tem que ter a ajuda de um espírito superior lá para ajudar a expulsar? Ou só o outro espírito? Como é que é? Depende, cara. Depende muito da pessoa. Quando se fala sobre. Quando se fala sobre padres de, de 100 ou 200 anos atrás que
benziam com água benta, falavam umas palavras em latim e algum mal ou algum espírito, alguma coisa que estava atormentando uma pessoa, fazendo que essa pessoa se mutilasse ou mutilasse os parentes ou falasse em línguas estranhas ou ficasse noites sem dormir, entendeu? Ou, cara, uma Uhum, série de coisas que você pode pesquisar sobre relatos da Idade Média sobre poção demoníaca. Quando esses padres, esses cardeais, a gente fala assim porque geralmente era a igreja católica, né? Vamos uhum. colocar Mas 500 hoje em ou dia também tem nas igrejas 600 evangélicas, anos. tipo, apesar de muitos eu acreditar pessoalmente, que alguns não sejam, Essa coisa, tipo, essa coisa do montagem, né? exorcismo. Aham. Realmente, cara, isso é possível. Eu não vou dizer que seria real, mas é possível. Por causa de uma lei, de uma filosofia que é muito complexo para explicar nesse vídeo. Mas sim, de fato, é possível. Só que quando se fala sobre isso, também pode estar se falando sobre hipnose, que é uma coisa que acontece muito hoje, cara, nas igrejas, entendeu? Que é muito usado técnicas de hipnose, mano, para promover curas. Quando se fala, mano, e nessas, por exemplo, quando você vê alguma coisa de alguma igreja que as pessoas dizem que foram curadas de milagres, assim, é comum as pessoas escarnecerem e não acreditarem, pô. E realmente, você não tem muito motivo para acreditar porque existem pastores e a gente sabe que autoridades, assim, do Muitas vezes meio ele tá só pra religioso ganhar que dinheiro, né? pagam, realmente, para se promover, usam isso como um mercado. A igreja virou um mercado, como Jesus Cristo disse, né? A igreja virou um mercado, o templo virou um mercado. É verdade, É, verdade. existem muitas coisas que realmente acontecem, entendeu? Existem muitas coisas que eu posso falar, porque eu já vi e já fiz. Coisas sobrenaturais, entendeu? Relacionadas à cura, principalmente à cura, em igrejas evangélicas. Mas como você explica isso então? É porque, cara, tudo depende da pessoa que faz. Isso pode ser explicado de diversas formas, porque a hipnose é real, mas É, seres espirituais também são reais. eu já vi uma Seres pessoa espirituais. sendo hipnotizada. Exatamente, a hipnose E é real. foi Seres. na faculdade, então, tipo, eu acredito porque Eu vou estudar um pouco de hipnose. a pessoa que foi hipnotizada foi uma colega minha de sala, do meu curso. E, tipo, uma pessoa que eu converso bastante, né? E ela realmente falou, tipo, que não se lembrava daquele pedaço ali que ela fez ali e tal. E ela fez as É ações, tudo de como o possível, cara instruiu, né? exatamente. Mas ele falou, Uhum. pra ser hipnotizado, você tem que querer ser hipnotizado, porque não. Ele falou, pelo menos o cara lá, né? Ele falou que não era possível hipnotizar alguém sem deixar, sem permitir que a pessoa seja hipnotizada. Mais ou menos isso. Exatamente. A, a hipnose, ela é o acesso ao subconsciente. Aí quando você fala sobre hipnose, você fala sobre entrar no seu subconsciente e mudar seus programas mentais. Você pode sim, de fato, se curar sobre uma doença, sobre alguma coisa. Só que as pessoas não têm essa noção por si mesmas, elas não têm fé em si, mas têm fé em algo exterior. Quando você Caso. fala sobre um Deus, alguma coisa, as pessoas criam tantas travas mentais que acreditam que talvez assim, através da punição ou do martírio ou da oração, de tanto pedir ou de merecer, de fazer tal coisa, ou prometer tal coisa, ou cumprir um ato de fé, como a gente vê muito na religião católica também, mas tem muito na religião evangélica, cumprir isso vai acontecer. Isso é uma trava mental, isso é uma auto-hipnose. Aí quando o pastor fala, levante a mão para cima, para que você receba a sua bênção. Isso são técnicas da hipnose. Uma das primeiras coisas que acontece com a hipnose, quando você vai se passar pela hipnose, pedem para você relaxar, entendeu? Isso é um Hum, processo. Aí o É, pastor diz: se concentre somente na minha voz. O hipnólogo fala isso para você: se concentre somente na minha voz. Ele está mandando, digamos assim, sugestões para o seu subconsciente. Que você, através dessa criação mental do Deus ou de alguma coisa, você entra dentro de uma parte do seu subconsciente onde você tem acesso a coisas que você não imagina. Como a gente sabe, cara, a gente usa só 5% da nossa mente. O que que a gente não pode fazer, né? Mas aí isso é um ponto. Realmente a hipnose é real, mas entidades também são reais, espíritos também são reais. É possível pedir coisas para espíritos, é possível que espíritos interajam, então cada caso é um caso. bem, por enquanto eu tô sem pergunta, mas quem sabe mais pra frente, né? Se quiser falar alguma coisa aí, Cara, a gente entrou aqui a falar um pouquinho de cada coisa, né? Isso, cada partezinha 43 dessa, minutos agora. você já tá começando a entender, você já tá começando a entender, né? Que tipo assim, cada partezinha, cara, Virou um. fazer uma garrafa de café, cara, conversa pra madrugada inteira. Mas assim, pô, a gente vai.
conversando devagar, pô. Acho que por hoje, pelo menos deu pra atiçar a curiosidade das pessoas, pô. Você escutar É, aí, vai reouvir, você vai pensar, pô, falou uma coisa interessante, outra coisinha, vou perguntar disso, vou perguntar você, daquilo, né? Vai que o é, pessoal às resolve vezes, perguntar. tipo, aqui, como eu disse, tipo, é a sua experiência vivida aí e o que você É, acredita, né? A é gente só não tá nossas dizendo que é opiniões, verdade e nem que é mentira, entendeu? com É o certeza. Até que, porque sou muito, digamos assim, pé atrás com tudo. Sou muito difícil de aí, tipo, acreditar na quem quiser mente, entendeu? acreditar, a gente tá falando a verdade aqui, É. tipo, não, Na quem quiser verdade, eu digo acreditar, assim, não fique pelas nossas palavras, né, cara? Não fique vai pelas nossas atrás, palavras. né? Vai Se procurar o que você você quer, vai tiver atrás. interesse. Tá tudo É, aí, tá tudo aí. Não fique pelas nossas palavras. Tire suas conclusões, coloca nos comentários. é isso aí. Se tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar alguma coisa, pergunte aí que, à medida possível, a gente responde no próximo vídeo, no próximo áudio Beleza, aí. tá Obrigadão aí por certo. quem escutou aí. Falou, Denis, boa noite. Obrigadão por quem escutou. Valeu, boa noite. É nóis. Até a próxima aí, pessoal. Aí, quem gostou, já se inscreve, deixa o like e ajuda a gente a chegar a mais gente que quer escutar aí. Valeu. Falou, valeu.